líder Kaizen, gerentes, controladores de quadro, tá? Eu vi a necessidade desse treinamento aí para a maioria das lojas, tá? E foi convidado aqueles que já passaram por auditoria e convocados aqueles que ainda não passaram, aqueles que estão com colaboradores novos, tá? No início do ano, no finalzinho do ano passado para o início desse ano, a gente já tinha feito esse treinamento, então, para quem já viu, praticamente é uma reciclagem, tá? E a gente vai abordar aqui a parte de processos. Basicamente, é o que está lá no guia e no manual do One Toyota, ok? Então, o que a gente passar aqui é o que vai estar escrito lá, tá? É o que vai ser cobrado, né, no dia da auditoria, ok? Então, eu não vou estar vendo vocês nessa tela aqui, eu vou estar tentando acompanhar aqui pela minha outra tela aqui, tá? Então, vou passar as informações, a gente vai ter a avaliação no final do treinamento, tá? Por mais que seja uma dinâmica, por mais que seja no Kahoot, é uma avaliação séria, vocês são avaliados, tá? É uma prova, depois a gente extrai o relatório e vê as questões que acertaram, as questões que não acertaram, tá? Então, assim, a maioria das vezes é levado como uma brincadeira ali para descontrair, né, no Kahoot, mas é uma avaliação, ok? Então, por isso, né, quem não quis baixar o aplicativo, use o link, tá? As questões, a gente vai fazer um testezinho antes para vocês entenderem como é que funciona, quem nunca participou, ok? E vamos para o nosso treinamento, tá? Então, vamos lá. Depois eu peço que vocês coloquem aqui para mim no chat, tá? Não precisa ser agora, o nome de cada pessoa que está participando. Então, tipo, se na sua loja aí tem 3 pessoas participando, coloca o nome de cada um e a função que estão participando, ok? Perfeito? Cláudio, eu vou te desativar, tá? No mudo, né? Não sua tela. Vamos lá. Rodrigo, Jéssica, o pessoal de... Pode falar. O pessoal de Nova Mutum está participando? Não estou vendo eles aqui, não. Quem que é Del? Cáceres. Okay. É de Cáceres, Jéssica, que travou, eu não consegui colocar, ele entrou de uma vez. Perfeito. Rodrigo, você quer que espere a Rosângela? Jéssica, você pode dar uma ligada para ela aí, por favor? Porque eu estou no celular, eu não consigo ligar e estar na reunião ao mesmo tempo. Um minuto. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo? Controladores de quadro, né? Chefe de oficina, LQS, gerentes que estão acompanhando, quem controla o quadro hoje na sua loja? Qual que é o objetivo de controlar o quadro? Então, é assegurar as informações relativas aos sintomas que estejam claramente inscritas na ordem de serviço, garantir o cumprimento do horário de entrega do veículo e otimizar a utilização da mão de obra no distribuidor. Esse é o principal objetivo, ok? Esses 3, então, em conjunto, né, geram ali, né, com que a gente otimize, cumpra o nosso horário, né, e garanta que as informações que estão nas OS estejam claramente descritas. Esse é o nosso objetivo. Então, a partir disso aqui, que nós vamos trabalhar toda a nossa sequência do treinamento. Quais as ferramentas que nós vamos utilizar, né? Qual a ferramenta que o controlador de quadro, quem está ali no seu quadro, deve utilizar? Basicamente, o quadro, né? Então, o quadro é a nossa primeira ferramenta que deve ser utilizada. A ordem de serviço, né? Aquela onde tem a assinatura do cliente. A folha de acompanhamento de serviço.
a folha de inspeção, o nosso checklist, a tabela de confirmação de sintomas e a tabela de tempo padrão da sua loja. E não menos importante, o relógio, né? O tempo aí é o nosso amigo em conjunto com todas essas outras ferramentas, tá? Então, o controlador de quadro tem que estar com todas essas ferramentas em mãos para poder conduzir o seu trabalho com excelência. Então, qual que é o objetivo, controlador de quadro? Né? Qual que é o objetivo ali em relação ao seu quadro? Assegurar o prazo de entrega prometido para o cliente. Esse é o primeiro ponto, esse é o ponto de partida. Então, você tem que garantir que o veículo do cliente vai ser entregue no horário prometido. Esse é o principal ponto. Tá? E como que isso vai funcionar? Então, o consultor de serviço acabou de abrir a ordem de serviço ali, atendeu o cliente, foi lá no quadro. Primeira coisa que o controlador de quadro tem que fazer é pegar essa SOS aqui e garantir as informações contidas no campo solicitação do cliente. Depois ele tem que verificar se a ordem de serviço está com carimbo de LQS, se necessário. Depois ele tem que garantir que a informação do campo de confirmação de sintoma esteja ok, além do campo de script, e, se for o caso, o campo de retorno, a letra S descrita lá na OS. Como que são esses campos? Não sei onde fica, acabei de entrar, não tenho ideia, não sei como é que funciona. Eu até sei de nome, mas não sei na OS. Não, Jéssica, eu sei olhar tudo isso, mas você me falando o nome, eu não sei o que que é. Então, a gente vai aprender agora cada um deles. Onde que fica o campo solicitação do cliente? Então, pegue aí a capa da ordem de serviço que vocês trouxeram. Também aí onde tem a descrição do serviço, vocês vão ver que na telinha aqui, ó, onde está marcado de amarelinho, vocês vão ver aí que está, né, solicitação do cliente. Então, você, como controlador de quadro, você que controla o quadro, primeira coisa que você vai fazer quando pegar essa ordem de serviço é verificar se esse campo foi preenchido corretamente, né? Então, diferente dos pacotes, todos os demais serviços têm que estar como o cliente alega, o cliente solicita. Por quê? É a verbalização do cliente. Ele está dizendo para a gente, ele está pedindo para a gente. Lembrando que a ordem de serviço é um documento, tá? Sempre tenha em mente que a ordem de serviço é um documento. Então, cliente alega, cliente solicita, tá? Lembrando que você não pode descrever outras coisas. Se aqui está escrito solicitação do cliente, não é para colocar que o cliente não quer alinhar, não quer balancear, não quer lavar. Aqui são somente as solicitações do cliente. Se caso ele não quiser algo que você ofereceu e você quiser se resguardar disso, você tem que colocar no campo de observações. Ok? Então, a gente tem um boletim descrevendo isso. Tá? Então, não pode colocar que o cliente não quer alinhar e balancear, não quer fazer algo, somente o que ele quer fazer. Precisou colocar, coloca aqui no campo adicional, tá? No campo de observações. Então, esse é o primeiro ponto. Recebeu a ordem de serviço do consultor, verifica se o campo solicitação do cliente está ok. Estando ok, você passa para o próximo tópico. Carimbo de LQS. Como que eu descrevo, como que eu sei que aquela OS precisa de um carimbo de LQS ou não? A partir da tabela de confirmação de sintomas. Então, ela é a sua amiguinha. Então, todo controlador de quadro tem que ter uma tabela de confirmação de sintomas. E na tabela de confirmação de sintoma, diz quem que vai fazer a confirmação. Então, o cliente veio, verbalizou alguma coisa, disse que alguma coisa no carro dele não está funcionando, não está legal, e eu preciso confirmar se isso está acontecendo. Quem que faz essa confirmação? Né? É o técnico, se caso na sua loja não tenha um LQS, é o próprio LQS, é um CQ, é o próprio consultor? Quem que vai fazer? É a tabela de confirmação de sintoma que define. Se na tabela está escrito que é o LQS/CQ, tem que ter o carimbo. É assim que você vai saber que essa ordem de serviço precisa desse carimbo ou não. Então, ela é a sua amiguinha, tem que estar ali na sua mão sempre para você ver. Aquele serviço precisa ou não precisa. Lembrando sempre que a presença do LQS, ela não necessariamente prevê um teste de rodagem, tá? Então, a sua tabela pode descrever
que você precisa de uma LQS, né? Mas vai ser verificado na recepção. No caso aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem vazamento de lubrificante e fluido em geral, é feito na vaga da recepção, mas quem confere é o LQS. Então, essa OS aqui tem que ter o carimbo, ok? Então, já adiantando um pouquinho lá na frente, se aqui na frente eu tenho carimbo de LQS, eu preciso do meu LQS, quem assina a confirmação de sintoma é o técnico, o LQS ou o CQ, ok? Não pode ser o consultor. Bastante atenção com isso. E entramos aqui exatamente no detalhe da confirmação de sintoma. Então, para quem está aí com a OS na mão, você vira ali para a folha de acompanhamento, você vai ver lá em cima detalhes da confirmação de sintoma, né? É ali que a gente vai colocar a nossa confirmação de sintoma. Então, a gente tem o campo recorrência. O que isso significa? Retorno. Eu tive algum item de retorno? Não. Deixa o campo ali anulado com não. Eu tenho algum item que é retorno? Sim. Vai colocar a letra S e vai colocar qual item se refere a retorno, por exemplo. Ele vai fazer uma revisão, mas também está verbalizando que um serviço não ficou bom da última passagem. Então, é o item 2? Não, é o item 1? Vocês vão escrever qual o item das solicitações do cliente que se encaixa no retorno. Quem preenche isso aqui? O LQS ou o técnico responsável se a sua loja não tiver, ok? Nunca vai ser o consultor, mesmo que seja o consultor dentro da tabela de confirmação de sintomas, ok? Sempre, obrigatoriamente, que for um retorno, é o LQS ou o técnico, ok? E a gente vai descrever aqui, nesse campo aqui, os 5 itens da confirmação de sintoma. Quais são esses 5 itens, né? Vamos fazer uma brincadeira ali nos dedinhos, então a gente vai contando se todos os itens são preenchidos. Tipo de teste, visual, funcional ou de rodagem. Teste visual é o quê? Só de ver, eu estou vendo que o que o cliente me disse está acontecendo. Não, para eu saber que aquilo ali está acontecendo ou não, eu preciso ligar alguma coisa, eu preciso funcionar algo. Então, eu preciso funcionar, por isso funcional. Ou rodagem, eu preciso sair com esse carro, colocar ele em movimento. E, em algumas raras vezes, vocês podem ver um teste olfativo, né? Em raras vezes, vocês podem observar esse tipo de confirmação. O cliente alega cheiro de gasolina dentro do veículo, é um exemplo. Ok? Então, o primeiro item que tem que estar descrito, tipo de teste. Segundo item que tem que estar descrito, se o cliente acompanhou ou não esse teste. Então, obrigatoriamente, a confirmação de sintoma tem que ser feita. E eu vou dizer se o cliente acompanhou ou não essa confirmação. Na terceira sequência, a gente tem o quê? Se foi reproduzido ou não aquele sintoma. Então, eu funcionei ali, liguei o carro, né? E o que o cliente me disse aconteceu. Não, o que o cliente me disse não aconteceu. Foi confirmado ou não o que o cliente me disse? Quarto item, local de ocorrência no veículo. Não é onde o veículo está estacionado. Então, não é na rua, não é na recepção, não é no pátio. Então, é no veículo. Se ele diz que o ar-condicionado não gela, é ali, no ar-condicionado. É no painel. Basicamente, é você repetir um pedacinho da alegação. Ok? Cliente alega barulho no painel. Então, realizado um teste funcional com o cliente e não foi confirmado barulho no painel. Tá? Dependente de como você vai dizer o local no veículo. Basicamente, repetir ali a nossa alegação. E, por fim, o nome de quem realizou esse teste. Então, aqui embaixo, em negrito, vocês podem ver, né, que obrigatoriamente tem o LQS. De novo, na minha loja não tem LQS, vai ser o seu técnico, tá? Não pode ser o consultor, independente da alegação. Independente do que a tabela diz, se for retorno, obrigatoriamente é o LQS ou o técnico. Ok? Então, tá ok lá a alegação, né? A solicitação do cliente, confirmação de sintoma, tá ok. Aqui a gente vem para o exemplo. Então, cliente alega trepidação ao frear acima de 110, cliente alega o ar-condicionado não gela. Então, aqui vem exemplos. Realizado um teste de rodagem com o cliente e confirmado vibração no volante acima de 110 pelo Jorge. O item 2 foi realizado um teste funcional com o cliente e confirmado que ar-condicionado não gela pelo Paulo.
eu peço bastante atenção com o seguinte, é comum em algumas lojas, né, ter uma confirmação que é funcional, que é visual, e o consultor viu e funcionou com o cliente ali na recepção, mas ele não escreve. Ele deixa para o técnico fazer tudo. Só que o cliente não acompanhou o teste de rodagem e o técnico vai lá e escreve que foi sem a presença do cliente. Mas o consultor fez esse teste junto com ele lá no início, tá? Então, o consultor tem sim que colocar o que ele confirmou antes. O técnico, o LQS, vai colocar somente a parte dele, ok? Alguma dúvida até aqui? Confirmação de sintoma? Sim. Jéssica, o Eduardo tem uma observação e uma dúvida aí. Por favor. Que nem aqui a questão, o cliente alega trepidação ao frear, né? Então, na confirmação, eu tenho que colocar também que está sendo confirmado ao frear a vibração, né? Que se não for ao frear, pode ser algo relacionado a balanceamento, algo assim nesse sentido, né? Agora, como confirmou vibração do volante, pode gerar dúvida. Se bem que aí é planejamento. Mas Vamos lá. beleza. Muito bacana, muito obrigada. Vamos pontuar dentro do que você falou o seguinte. A gente tem aqui no campo confirmação de sintomas, a gente confirma o que o cliente está dizendo para a gente. Então, se ele falou que é vibrando ao frear, você vai falar que não foi confirmado ao frear. Então, o que o cliente diz para nós, que nós vamos colocar que foi feito ou não. Ok? Não foi confirmado ao frear. Você não confirmou o que ele disse. Você conseguiu entender? Beleza, tranquilo. Ok? Mais alguém? Gente, se eu estiver olhando para baixo, é que eu estou olhando aqui para o celular, tá? Para ver vocês. Jéssica, de Cáceres, se a gente quiser colocar o LQS para fazer todas as confirmações de sintoma, fica errado? Não fica. Só que muito cuidado com o seguinte, toda e qualquer OS, primeiro falando sobre a questão de auditoria. Se eu tenho uma confirmação que era pelo consultor e ela não foi feita, ela vai entrar como não conforme, tá? Porque ainda não chegou a parte do técnico fazer, mas a do consultor já estava pronta. Agora eu venho para o outro segundo ponto, que é aquele que eu falei lá no início. O consultor acompanhou o cliente e muitas vezes isso em mais de 80% dos casos, os clientes não acompanham. E aí, quando o LQS vai fazer, que ele está sozinho, ele coloca que o cliente não acompanhou, sendo que ele acompanhou o consultor. Você conseguiu entender o porquê? Sim, Então, o correto é realmente dividir mesmo e cada um fazer a sua parte, para não ter problema. Ok. Rodrigo? Jéssica, explica para eles aí como é que está essa questão de quem não tem LQS, por exemplo, o Tum, Juína, essas lojas pequenas, Redenção, eles não têm uma pessoa exclusiva de LQS ou chefe de oficina. Então, como é que a gente vai fazer nesse caso, né? Nós vamos ter que separar uma pessoa, o próprio mecânico vai fazer, como é que vai ficar lá no quadro, essa pessoa separada no quadro, o dia que o auditor chegar. Não sei se o momento é agora, mas vamos ver se a gente fala sobre isso também. Não, a gente pode colocar aqui agora. Em algumas lojas que eu passei, tá? A gente colocou, tem uma linha fantasma de LQS, só que a gente já mudou, tá? Para que o chip do LQS acompanhe, né, preceda ali o serviço, que o próprio técnico que executar vai fazer o seu teste de rodagem. Então, ele já vai ter o tempo reservado ali, como teria para o LQS, ele já teria seu tempo ali reservado para poder fazer essa confirmação de sintoma, né? Eu não sei se tem alguma loja aqui diferente, mas geralmente as lojas colocam o próprio técnico do retorno para executar de novo aquele serviço. Então, no final das contas, aquele chip vai estar alocado para ele fazer aquela confirmação de todo jeito, tá? Então, o mesmo técnico que vai executar o serviço, ele já vai executar esse teste de rodagem, a não ser que você tenha definido que vai ter um técnico específico na sua loja para poder fazer. Então, vai ter que alocar um chip na linha desse técnico, respeitando os horários de serviço. Então, na hora que a operadora de andamento for reservar o chip, ele tem que entender, ele vai ter tempo para executar aquele teste de rodagem do colega e fazer o serviço que ele está fazendo? Então, por isso que o mais indicado é o próprio técnico fazer o seu teste de rodagem, tá? Lembrando que fazer o teste de rodagem e fazer o CQ são coisas diferentes, não pode ser a mesma pessoa. O teste de rodagem, sim, o CQ, não.
Então, confirmação de sintoma. Se caso não tiver confirmação... Jéssica, só um minuto. Só sobre a questão do quadro, que você falou sobre a mudança que você fez, que já consegue inserir na linha do próprio técnico. Está sendo automática essa mudança no quadro, ou a gente tem que solicitar, porque eu ainda estou com a linha fantasma no meu quadro. Tá. Na verdade, né, a gente está com uma atividade paralela ali. É como se a gente abrisse um item, tá? Então, como se você fosse colocar um novo serviço, você coloca lá LQS em vez de cliente alega, né? Coloca lá uma CSR LQS, e na hora de selecionar o tipo do chip, você seleciona o tipo de chip LQS, e não coloca nenhum serviço, você só coloca a descrição, e ele gera o chip preto para você. Eu vou fazer um videozinho, aí Entendi. vai ser melhor para vocês entenderem. Tá bom, Ok? obrigado. Tá? Então tá. Não teve confirmação de sintoma naquela OS. É uma OS que só tem revisão, é uma OS que só tem recall, é uma OS de cliente solicita, é uma OS que não está escrito cliente alega. Ou seja, toda OS de CSR cliente alega, é necessário uma confirmação de sintoma. Não é cliente alega, não é um diagnóstico, não tem confirmação de sintoma. Esse campo tem que estar descrito NA não aplicado, ok? Quem coloca isso aqui? O consultor de serviço. Ele já sabe que não vai ter. Não precisa chegar num técnico, isso aqui em branco. Quem coloca é o consultor. Acabou de abrir ordem de serviço, viu que não tem nenhuma alegação, ele mesmo escreve não aplicado. Então, você que controla o quadro aí, pegou a OS ali na coluna, aguardando serviço, não está descrito, está em branco, devolve, a não ser que seja um teste de rodagem que você vai passar para o técnico ou LQS executar. Se tiver uma confirmação, só um minutinho, que for pelo consultor ou que não tenha confirmação, já tem que estar com esse campo descrito. Ok, pode falar? Jéssica, é correto passar só uma linha, uma diagonal, cancelando o item, tipo, quando não tem, é só uma revisão, aí, no lugar de colocar não aplicado, só fazer um traço. Não, Está errado. Não, está incorreto. Se vocês forem olhar lá no campo de vocês, se eu não me engano, é o PS10 que tiver com guia aí, o PS10 ou 11, não tenho certeza, mas eu acho que é o PS10, tá? Verifique aí. Lá na parte de critério, está escrito que se não tiver confirmação de sintoma, tem que escrever não aplicado o NA. Quem olhou aí para mim é o PS10? Estou olhando aqui. Então, assim, eu posso colocar NA. PS11. 11. Então, lá no critério está escrito, né? Colocar não aplicado, tá? Não pode anular com um traço diagonal. Não pode. Tá. E eu posso colocar só o NA? Ou tem que colocar... Pode colocar só NA. Uhum, pode colocar. E quem coloca, lembrando, é o consultor de serviços. Sim, ok? correto. Então, Tá, quem ok. estiver acompanhando o quadro aí, pegou a ordem de serviço, não tem confirmação de sintoma, já verifica se o consultor colocou NA ou não aplicado. Passou tracinho, manda arrumar. Ok? Alguma dúvida em confirmação de sintomas? Então, eu que estou cuidando do meu quadro, já vi que a solicitação do cliente está ok, o carimbo de LQS está ok conforme a tabela, a confirmação de sintoma está ok, o próximo item que eu vou verificar é script. Então, para todo serviço diagnóstico, cliente alega, deve conter um campo de script. Quais os campos que eu preciso preencher nesse item aqui? Então, ele vem automático do sistema, tá? Então, não é descrito a caneta, ok? Então, ele vem ali, entre parênteses, depois da alegação, lá no campo resultado diagnóstico. E tem que estar preenchido ocorrência, frequência e fator relevante. Eles são divididos entre ponto e vírgula. Você sempre vai encontrar a referência com essa divisão em ponto e vírgula. Jéssica, meu sistema está com problema, às vezes eu coloco o script, não sai na hora de imprimir. Tira um print na hora, imprime e grampeia junto, porque a gente já tem diversos chamados, tá?
diversos chamados sobre isso, foi solucionado, alguns apresentou de novo, tá? Então, tira um print na mesma hora e grampeia junto, para que, se caso ocorrer, no dia de uma auditoria sua, ele vê que tem alguma OS que está sem o script, a gente vai recorrer com o número dos nossos chamados, mas tem que estar com o print anexado, tá? Dá o print na tela e grampeia junto, ok? Onde que fica esse campo na OS? Oi. Alguém queria falar? Então, vamos lá. Então, lembrando, ele fica lá naquele campo do resultado diagnóstico, após a alegação, entre parênteses. Então, no primeiro parênteses vai ficar a ocorrência. O que é a ocorrência? Algo que precisa acontecer para gerar a minha alegação. Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. Cliente alega barulho no painel. O que precisa acontecer para gerar esse barulho no painel? Ele precisa passar no quebra-mola, ele precisa passar em estrada ruim, o que precisa ser feito para gerar esse barulho no painel? Então, o cliente alega vibração ao frear. Esse aqui é outro exemplo que eu coloquei, em que o que acontece? Coloca tudo ali na alegação, quando chega no script, fica ali meio, tipo assim, meu Deus, não sei o que eu coloco. Então, aqui ele já complementa, ele precisa frear. Agora você complementa, né? É acima de uma velocidade específica? Não, é independente da velocidade. O que precisa ser feito para vibrar o veículo? Então, ele precisa frear e tem que estar acima de uma quilometragem. O que precisa ser feito para gerar? Cliente alega que os vidros não sobem. O que precisa ser feito para identificar que o veículo não sobe? Precisa acionar o módulo? Precisa apertar ali nos bancos, né, na porta? Onde que precisa ser feito? O que precisa ser feito para gerar essa alegação? Ou aquele famoso, cliente alega bolha na película, cliente alega que a borracha está soltando, né? São situações que estão acontecendo em qualquer situação, né? Então, independente do estado do carro, se ele está parado, se ele está ligado, se ele está em movimento, se ele não está em movimento, os exemplos que eu dou para vocês sempre, ele está voando, ele está lá no deserto, está chovendo, está parado, está ligado, está acontecendo o que o cliente diz, então ocorre em qualquer situação. Algo que precisa ocorrer para gerar a nossa alegação. Então, está aí o exemplo, né? Cliente alega bolha na película, em qualquer situação ocorre essa bolha na película. Ele não precisa fazer nada, ela está ali constantemente, ok? Então, o nosso primeiro item é a ocorrência, e ele está ali no nosso primeiro ponto e vírgula, tá? Então, verifique aí na ordem de serviço que está na mão de vocês, né? Pega aí um que está escrito cliente alega, entre parênteses, antes do primeiro ponto e vírgula, é a sua ocorrência. E faça a primeira análise aí na OS que vocês estão verificando. Foi descrito o que precisa acontecer para gerar a alegação? Está ok. Se não disse, está errado. Frequência. Então, com qual frequência ocorre a nossa ocorrência, tá? Então, a ocorrência, ela está ligada à alegação. A frequência, ela está relacionada à minha ocorrência. Então, cliente alega barulho no painel. E aqui é o mais legal de todos, porque a gente tem sempre ou de vez em quando. Jéssica, eu vi aqui nas OS que tem intermitente. Intermitente é de vez em quando. Tá? Eu sugiro, né? Eu até prefiro que usem o de vez em quando, né? Uma linguagem simples que todas vão entender o que significa. Então, sempre que o cliente passar no quebra-mola, vai ter um barulho no painel. Não, é de vez em quando. Então, às vezes ele passa e acontece, às vezes ele passa e não acontece. Ok? Ou em algum período do dia. Não, isso só acontece de manhã. Então, é de manhã, o carro tem que estar frio, não pode ter usado ele ali algumas horas para poder gerar a minha ocorrência, a minha alegação. Então, eu tenho nesses itens aqui, algum período do dia, sempre ou de vez em quando, tá? Já adiantando aqui, o script, né? O script, a gente tem aí chefes de oficina aí acompanhando, técnicos acompanhando, é no script que vai dar o input para você fazer a confirmação de sintoma.
Porque se eu digo que é de vez em quando que esse barulho acontece, eu já sei que a minha confirmação de sintoma pode dar que não. Então, não foi confirmado. Só que lá no meu script está dizendo que é de vez em quando. Isso não quer dizer que não tenha. Tá? Então, é muito comum eu ver lá escrito de vez em quando, intermitente. Na confirmação foi descrito que não apresentou, e o técnico não faz nada no carro. Ele vai lá e escreve, não foi confirmado. Mas o cliente te disse que é de vez em quando. Então, não é sempre que vai acontecer. Isso não quer dizer que não exista. Ok? Muito cuidado com essa informação. Tá? Lembrando sempre, gente, que processo é propósito. Se ele está aqui, é porque é para trazer a satisfação para o nosso cliente. Ok? Então, o nosso segundo ponto e vírgula tem frequência. Então, no primeiro, ocorrência, segundo, frequência. Então, sempre, né, que eu faço alguma coisa, acontece a minha alegação. Não, de vez em quando que eu faço, gera a minha ocorrência, que gera a minha alegação. E nós vamos para o nosso último ponto e vírgula, que é o quê? Fator relevante. Fator relevante. A nossa pergunta principal do fator relevante é o desde quando. Tá? Essa é a pergunta principal. Dentro do fator relevante, nós temos também tipo de barulho e local no veículo. Tá? Só que a pergunta principal que tem que ter em todas as alegações, desculpa, é o desde quando. Ok? Então, se eu tenho lá o tipo do barulho, local no veículo, mas eu não tenho a resposta do desde quando, está não conforme. Ok? Então, agora a gente vai para exemplos. Tipo de barulho. Então, o cliente alega barulho em qualquer lugar do veículo, tipo tec-tec, roncado, ferro com ferro, batida seca, parecido com rato. Seja qual for o tipo do barulho, é aqui no fator relevante que eu coloco. Ah, ele falou que é do lado direito, do lado esquerdo, na traseira, na dianteira, embaixo, em cima. Também é aqui no fator relevante. Então, eu coloquei, cliente alega, barulho no painel, ao passar em quebra-molas, sempre, e é do lado direito, um barulho tipo tec-tec. E eu não coloquei desde quando, fica não conforme o item inteiro, tá? O item inteiro. Então, eu posso ter colocado ocorrência, frequência, colocado o tipo de barulho local no veículo no fator relevante, mas se eu não coloquei o desde quando, não vai gerar, tá? Não vai ficar não conforme o item inteiro. O que que é esse desde quando? Algo relevante que tenha acontecido para gerar alegação. Então, depois que ele fez uma viagem, depois que ele passou no buraco, algo relevante que tenha acontecido. Eu tenho certeza que se tiver aí, né, tem os técnicos, chefe de oficina, algum LQS, pessoas aí da área técnica que estão acompanhando, e eles veem na OS que está escrito que começou tem um dia, que começou tem 2 meses, que começou há 1 mês, não ajuda ele em nada no diagnóstico. Não ajuda em nada. Para o campo, vai estar ok. Foi escrito, você escreveu desde quando? Mas para o técnico não vai ajudar ele a resolver em nada, não vai ajudar ele a diagnosticar aquele carro. Ok? Alguma dúvida? Vamos aqui fazer o link. Então, lembra que eu falei para vocês que um linka com o outro? Então, a ocorrência ela está ligada com a alegação. A frequência ela está ligada com a ocorrência. E o fator relevante está correlacionado com todos eles. Então, se você quiser saber se o script está coerente, né, é só você retornar as perguntas. Então, depois que ele passou no buraco, sempre que ele passa no quebra-mola, acontece um barulho no painel. Então, o primeiro item aí, cliente alega o barulho no painel. Ocorrência, quando passa no quebra-mola. Frequência, sempre. Fator relevante, depois que passou num buraco. Vão ser raras as exceções em que não vai fazer um link. Quais são essas exceções? Quando a ocorrência for em qualquer situação e quando for um fator relevante que o cliente não soube informar. Então, se você perguntou para ele, senhor, quando que isso começou a acontecer? O senhor lembra de algo que aconteceu, que gerou e tudo mais? E ele vai falar, não, não lembro. E você escreveu, cliente não soube informar desde quando? Não vai fazer esse link, tá? Então, essas são as raras exceções
sobre script não se conectar, ok? Então, bem aqui, a gente tem um pedacinho ali de como que é a nossa folha de acompanhamento. Então, lá no campo resultado do diagnóstico, tá? No campo do resultado diagnóstico, bem aqui, no campo do resultado diagnóstico, ok? Então, a gente tem aqui um cliente alega, aqui os nossos parênteses, aqui, bem aqui, e a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto e vírgula, então tá aqui, ó, primeiro ponto e vírgula. Então, o cliente alega que a roda está travando. Quando que ela trava? Ao colocar no ponto morto. Então, ele precisa colocar no ponto morto para a roda travar. Essa é a nossa ocorrência. Não desce. Qual que é a nossa frequência? Está no segundo ponto e vírgula. Tá? Então, sempre que ele coloca ali no ponto morto, a roda trava. Nossa frequência. E o fator relevante, como eu disse para vocês, em tempo, né? Colocou aqui 2 meses. Conseguir identificar onde que fica e como avaliar o script? Falem comigo, que eu não consigo ver vocês aqui. Vamos olhar. Então, solicitação do cliente está ok, carimbo de LQS está ok, confirmação de sintoma está ok, script está ok. Passo para o próximo item. Então, é o campo de cliente retorno com a letra S, né? Onde que fica esse campo? Bem aqui, ó. Lá no início, quem está com a ordem de serviço aí, lá em cima, lá tem esse campo bem aqui. E a gente vai para um ponto que tem no nosso NBS hoje. Se a OS for de um cliente passante e for um retorno, não tem esse campo para colocar, ele fica em branco, ele fica sem nada. Automaticamente isso é não conforme. Sugestões para vocês. Voltem a usar o carimbo de R, né? Que tipo, de forma nenhuma, eu preciso atender um retorno hoje, tem que colocar, é no dia da auditoria, coloca o carimbo R, que a gente também já tem um chamado dentro do NBS. A terceira sugestão é você abrir uma ordem de serviço, uma pré-ordem antes, porque no agendamento é possível colocar, e quando você usa a pré-ordem, ela já vem marcada como sim. Ok? Então, essas são as sugestões para este campo. Então, você, controlador de quadro, você que acompanha, já vai estar sabendo que esse campo só vai vir preenchido se tiver usado uma pré-ordem. Então, se for um retorno, né, você já sabe que esse campo não vai estar, se for um passante, mas pede para estar com carimbo, ok? Voltem a usar o carimbo até a gente corrigir esse item dentro do NBS, ok? Então, verificamos todos esses itens dentro da OS, o consultor acabou de entregar, você olhou, está tudo ok, tudo perfeito, é só a gente distribuir esse serviço agora. Não está ok, não colocou aqui o R de retorno, não fez o script direito, não fez a confirmação, solicitação está errada, essa OS não está legal. Você que controla o quadro, o que você vai fazer? Você vai devolver para o consultor corrigir. Então, depois que você garantiu, né, o campo, solicitação do cliente, confirmação de sintoma, script, carimbo e o S de retorno, se não estiver ok, você vai devolver. Devolver. Quem está aí com o PS 4.2 do manual do Toyota, vai ver lá que nas primeiras linhas está escrito, né? Se dos itens 1 ao item 4 não estiver ok, devolver a ordem de serviço para o consultor de serviço corrigir. Você tem todo o aval aí para poder devolver. O consultor não tem que achar ruim. Você devolve e manda ele corrigir. Você não coloca o carro para serviço até a ordem de serviço estar ok. Se hoje é encontrado ordens de serviço encerradas, erradas, é porque teve erro nessa etapa aqui. Ok? O controlador de quadro deixou passar esse campo errado. Ok? Alguma dúvida até esse Ô, Jéssica. pequeno detalhe? Sim. Jéssica. Meu áudio deve estar uma barulheira danada, né? É importante aí, pessoal, é uma coisa muito simples. Se o negócio nasce certo, ele morre certo. O processo, se ele nasce certo, ele anda certo, ele finaliza certo.
Quando a gente não nasce o trem certo, a gente fica correndo atrás do rabo, entendeu? Para ficar arrumando coisas, igual a gente conversou hoje na parte da manhã. A gente estava conversando sobre ações de recuperar e-mail, Red Alert. O áudio cortou só Recuperar para um monte mim. de coisa, fazer banco de dados responsabilizado. E o consultor tem que ser responsabilizado, entendeu? Se precisar, advertir ele porque ele está errando, advirta. O cara tem que fazer o certo, ele foi contratado para isso, tá bom? Ok. Perfeito? Então, vamos dar sequência. Vamos lá. Então, a OS toda tranquila, o consultor já corrigiu, você não deixou passar errado. Como que vai funcionar essa distribuição no quadro efetivamente? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar, né, se esse carro, né, para quem que estava no agendamento, se está dentro do prazo. Você verifica se o técnico que está alocado, ele é capacitado para poder fazer aquele serviço, respeitando o prazo e o horário de entrega. Você move SOS para a coluna próximo trabalho, tá? E monitora o prazo, né, e o horário de entrega, desde a etapa aguardando o serviço até a etapa aguardando entrega. Você também controla os trabalhos paralisados, gerencia os serviços já alocados e redistribui quando necessário. O que é redistribuir quando necessário? Você está vendo que o técnico não está conseguindo finalizar aquele serviço e o próximo trabalho dele vai atrasar porque ele não encerrou. Você redistribui, pega aquele outro serviço e aloca para outro técnico que vai conseguir entregar aquele carro no prazo. E planeja os serviços não concluídos no dia para o próximo dia, o nosso carry-over. Então, você tem que ser amiguinho ali do operador de agendamento para saber, e aí, meu colega, vai ter serviços que não foram finalizados hoje para amanhã, e amanhã já tem serviços no primeiro horário. Então, você já tem ali que fazer, remanejar os serviços para que nenhum carro saia atrasado e que você consiga concluir todos os serviços no dia seguinte. Então, essas são as etapas que o controlador de quadro tem que garantir ali no seu serviço. E aqui a gente vai entender como que funciona cada coluna do quadro, ok? Então, a gente tem um quadro e a gente vai entender como é que funciona. Então, aqui no nosso primeiro campinho, tá? A gente tem a primeira coluna ali aguardando o serviço. E aqui é um item bem importante e legal, que muita gente confunde, né? E acha que é assim, mas não é, né? Essa linha aqui, a coluna aguardando serviço, ela não tem dono. Dono que eu digo técnico. Então, lá na parte de em serviço próximo trabalho, ele segue a linha do técnico. Essa primeira aqui, aguardando serviço, ela não tem dono. Ela é única e contínua, independente de onde você colocar ali, ó, né? Porque quem vai distribuir desse campo aqui para o próximo é o controlador de quadro. Então, o controlador de quadro foi no banheiro, por exemplo. O consultor acabou de abrir a ordem de serviço e coloca ali em aguardando serviço em qualquer um desses campos, qualquer um dessas alocações. Não tem, ali, para o técnico X, vou colocar aqui certinho na terceira linha. Não funciona assim, tá? Pode colocar em qualquer um, que é a partir daqui que o controlador de quadro vai ver para qual técnico ele vai alocar aquele serviço. Quem aloca para o técnico o serviço é o controlador de quadro, ok? Então, quem coloca nessa coluna aqui é o consultor de serviço em qualquer uma dessas abinhas aí, ok? Alguma dúvida sobre a coluna aguardando o serviço? Estou entendendo que não. Então, essa primeira aqui. Segunda, próximo serviço. Aí sim, o controlador de quadro, ou chefe de oficina, ou gerente, quem está ali, vai transferir a SOS, depois que ele já analisou ela, seguindo a linha horizontal do quadro em relação à posição do técnico. Aí sim, ele transfere seguindo a linha da posição do técnico programado. Somente agora que ele segue essa linha, que é no próximo serviço. Então, o consultor colocou ali na primeira, para o controlador avaliar, o controlador passa para a coluna próximo trabalho, ok? Para o técnico já acompanhar, saber qual é o próximo trabalho dele, que é nesse campinho aqui, nessa nossa segunda coluna. A partir daqui,
o técnico, que vai pegar a ordem de serviço dele, vai ver que é o serviço que ele vai fazer, pega a ordem de serviço, deixa o espelho, coloca o espelho na coluna em serviço, tá? Pega a ordem de serviço e vai para o computador e faz o apontamento. É nesse momento que ele faz o apontamento. É agora. Então, ele não aponta depois, ele aponta na hora que ele pega a ordem de serviço. Pegou a ordem de serviço, transferiu para em serviço, deixou o espelho lá, levou a ordem de serviço com ele, já aponta o serviço. Então, aqui da primeira, aguardando o serviço, quem coloca o consultor. Para a segunda, quem coloca é o controlador de quadro. Para a coluna em serviço, quem coloca é o técnico, ok? E segue a mesma linha horizontal em que estava anteriormente. Alguma dúvida nessa primeira etapa aqui do quadro? O silêncio diz que não. Vamos lá. Trabalho paralisado. Então, aqui no nosso quadro de trabalho paralisado, nós temos 4 categorias: aguardando decisão, aguardando peças, aguardando aprovação e aguardando serviço de terceiro, ok? Então, esses aqui são todos os carros que estão na loja, estão lá guardadinhos na loja, né, para executar. O único que não se encaixa nesse campo aqui é aguardando serviço de terceiro, tá? Porque ele vai estar, né, onde o terceiro estiver executando esse serviço. Todos os demais, o carro vai estar parado em uma de nossas vagas, ok? O carro vai estar dentro da loja. E como que funciona cada uma delas? Aguardando decisão. Então, sempre que for necessário tomar uma decisão interna, seja pela garantia, seja uma cortesia, seja um saque, seja uma questão de justiça, alguma questão interna nossa, né, antes de comunicar para o cliente. Então, a gente não vai executar algum serviço, vai executar alguma ação, a gente está aguardando essa decisão, essa OS fica nesse campo, ok? Então, é nesse campo, uma decisão interna, que nós vamos colocar o OS nesse campo. Então, por exemplo, você tem um representante saque aí, seja o líder Kaizen, seja o seu gerente, seja quem for, está aguardando uma cortesia pelo saque, por exemplo, tá? Então, qual que é a razão? Aguardando uma cortesia. Quem que é o responsável por te passar essa informação? É o nome da pessoa. A pessoa que vai te dar a informação ali, né, é quem? Ah, é o João. O João, que é o representante saque, vai me dizer, né, quando que essa cortesia vai estar liberada, ok? Então, é nesse campo aqui que nós vamos colocar, é nessa coluna que vai ser colocado para casos de decisão interna, ok? Então, como é que funciona? Então, para o controlador de quadro preencher esse campinho aqui, então, deixa eu voltar aqui, tá? Então, bem aqui, ó, tá? Nesse campinho aqui, eu ilustrei ali na frente para vocês, como que a gente vai preencher esse campo. Então, aqui eu coloquei uma OS, aqui tem que ter uma descrição. Aqui eu coloquei uma OS, aqui tem que ter uma descrição. Não tem OS aqui, aqui tem que estar apagado. Tem uma OS aqui tem que estar preenchido. Ok? Então, os campos que estão lá vêm com essa descrição. O que de informação que o controlador de quadro precisa para poder preencher esse campo? Quem preenche é o controlador de quadro. Então, ele precisa do tempo a ser executado, ok? O tempo padrão, lembra lá atrás, outro amiguinho seu é o tempo padrão. Então, quanto tempo que você tem de recepção? Quanto tempo você tem para fazer o controle de qualidade? Quanto tempo tem para fazer a lavagem? Quanto tempo tem para fazer a preparação de entrega? É muito importante saber esses horários. Então, ele precisa de tudo isso aqui, para poder colocar essa informação aqui. Então, o João, que é o representante saque lá, né, tem que passar para ele essa informação. Quem são os envolvidos aqui para essa informação? O controlador de quadro, o técnico ou o chefe de oficina, o consultor e o responsável pela informação da decisão. Jéssica, eu não entendi nada, o que com quem aí, não entendi nada. Então, vamos para os exemplos. Então, aguardando uma decisão, vamos lá. Então, o técnico ou chefe de oficina informou para o controlador de quadro, né, que são 5 horas de serviço. Então, aqui, o tempo de serviço, aqui, técnico, chefe de oficina.
Meu tempo padrão diz que eu preciso de 1h45. Por quê? São meia hora ali de controle de qualidade, mais 1 hora de lavagem, mais 15 minutos de preparação de entrega. Esse é um exemplo aqui que eu aleatoriamente escolhi aqui para a minha loja, ok? Quem tem essa informação? O próprio controlador de quadro, através do tempo padrão. Previsão de conclusão. Quem vai dizer essa informação para ele aqui? Ó, previsão de conclusão. Quem vai dizer para ele? O responsável por essa informação, que no caso aqui foi o João, né, representante SAC. Então, ele disse que essa cortesia, né, o pessoal lá do SAC vai dizer para ele se a cortesia vai ser dada ou não no dia 18, né, às 17h30. E aí ele vai preencher, ok? Então, ele vai preencher o campinho aqui, a razão, cortesia, ok? Aquela data e aquela hora que a gente colocou aqui atrás, ó, data e a hora que a gente colocou aqui atrás, a data, a hora e quem é responsável? O João, representante SAC. Por que que aqui atrás tinha o consultor também? Você não falou sobre o consultor. Porque o consultor tem que vir aqui e revisar o horário. O horário daqui sempre vai ser menor que esse aqui em relação a esse tempo aqui. 5 horas e mais 1h45, que é o nosso tempo padrão. Então, o controlador de quadro tem que somar o tempo de serviço a ser executado. Então, o SAC falou assim, ó, vou te dar uma cortesia. Então, dia 18, às 17h30, eu vou dizer se essa cortesia vai estar aprovada ou não. Então, o controlador ele tem que entender o quê? Que para eu entregar esse carro, eu ainda vou precisar de mais 5 horas para poder fazer o serviço, e mais o meu tempo padrão, que é de 1h45. Ou seja, ele precisa somar, a partir desse tempo aqui, ó, mais 6 horas e 45 minutos. Então, essa é a hora e a data que eu vou colocar aqui, que vai ser superior em 6 horas e 45 minutos dessa. Por isso é tão importante saber quanto tempo de serviço, o tempo padrão, para poder revisar. Quem revisa na ordem de serviço? O consultor. Quem preenche aqui no quadro é o próprio controlador de quadro. Tá? Então, representante SAC, é uma cortesia, então a data aqui. Ok? Quem preenche aqui, o consultor. Quem preenche aqui em cima é o controlador de quadro. Jéssica, não entendi nada. Vamos para outro exemplo aqui, da outra coluna, que ela é muito próxima, vocês vão entender. Aguardando peça, bem parecido. Então, lembra lá, na nossa checklist, tem os itens vermelhinhos, item amarelo, é necessário, é recomendado, né? Então, sempre que for necessário, gerir ali um orçamento que é necessário, cliente não pode sair daqui sem essa peça, mas eu não tenho essa peça, esse carro vai ficar paralisado dentro da nossa loja, e a gente vai colocar a informação, né, no quadro da mesma forma. Quanto tempo que eu preciso para executar esse serviço após essa peça chegar? Qual que é o meu tempo padrão? Quem que vai me dar essas informações? E a gente vai começar a preencher. Ok? Então, a gente vai colocar o tempo do serviço para ser executado, mais o tempo padrão, mais a previsão de conclusão. Quem são os responsáveis aqui para essa etapa? O controlador de quadro, novamente, o técnico ou chefe de oficina, o consultor e o responsável de peças, seja o supervisor, seja o estoquista, quem tiver a informação de quando essa peça vai chegar. Ok? Então, o nosso técnico ou chefe de oficina diz que para executar esse serviço dessa peça que ainda não chegou, são 2 horas. Mais o nosso tempo padrão ali de 1h45 minutos, nossa previsão ali, 16 horas. Então, o responsável dessa informação, que foi lá o estoquista ou supervisor de peças, disse que essa peça chega às 16 horas. Então, eu tenho que contar, a partir das 16 horas que essa peça chega, eu preciso de 2 horas para executar o serviço, mais 1h45 minutos ali, que é do meu tempo padrão. Então, eu vou somar 3 horas e 45 para informar para o meu consultor que ele tem que revisar aquela OS. Então, como que fica? Então, o controlador vai preencher aqui, né? Colocando qual que é a razão, então, a peça que foi pedida,
ok? Mas a data é a previsão de conclusão e quem foi o responsável. Aqui não tem nome, porque a gente vai colocar o nome de quem é o responsável na sua loja. A hora daqui, sempre menor que essa hora aqui, dando tempo de executar o serviço, controle de qualidade, lavagem, preparação de entrega, e o consultor preenche na ordem de serviço. Aguardando serviço de terceiro, tá? Esse aqui, a única coisa que a gente não precisa é do tempo de execução. Então, vamos lá, o alinhamento e o balanceamento não é feito na minha loja. Aplicar a película não é feito na minha loja, não é feito por mim. Quem aplica, quem faz serviço é um terceiro. Então, toda vez que aquele veículo for para um terceiro, a OS vai ficar armazenada aqui em aguardando o serviço de terceiro. Como que vai funcionar? Precisa do tempo padrão e da previsão de conclusão. Bem tranquilo. Quem são os envolvidos? Controlador de quadro, consultor e o responsável pela informação do terceiro, seja quem for. Às vezes pode ser o próprio consultor. Como que fica? Então, eu preciso somente do tempo padrão e da previsão dessa conclusão, que é o responsável do terceiro que vai me dar. Então, aqui na razão, qual que é a razão, né? De novo, é preenchido pelo controlador de quadro. Então, o cara lá que faz o serviço de terceiro me avisa, né, que às 16 horas ele vai me entregar o carro já alinhado, já com a película, né? Seja qual for o serviço que ele vai fazer, né? Então, a película. Então, ele falou para mim que era às 16 horas, ok? Então, a partir do meu tempo padrão, eu somo o meu tempo padrão e eu aviso para o consultor, ou se for o próprio consultor, ele vai colocar aqui para mim e vai revisar o horário. Sempre, gente, sempre. O horário daqui, ele tem que ser suficiente para executar o reparo, o controle de qualidade, a lavagem, se houver, e a preparação de entrega. Então, o horário da ordem de serviço, ele sempre vai ser maior do que a hora que estiver no quadro. Muito cuidado com isso. E, aguardando a aprovação, aqui estão os nossos orçamentos, quando o técnico encontra, né, trabalhos adicionais. Como que funciona esse campo aqui? Vamos lá. Orçamento. Houve necessidade de orçamento? Primeira coisa que ele vai fazer, ele viu que teve um orçamento, ele vai pegar a ordem de serviço, bem aí na sua capa, verifique aí na capa aí, necessidade de outros serviços necessários ou recomendados, ok? E ele vai descrever, tá? Quais são esses serviços necessários ou recomendados. Lembrando, necessário é quando ele marca em vermelhinho lá no checklist, recomendado é quando ele marca em amarelo, né? Necessário, precisa fazer agora esse serviço. Recomendado, pode deixar para depois. Não houve necessidade de orçamento. Aí sim, e somente nesse campo, você pode anular com um traço diagonal, tá? Se vocês olharem lá na parte de critério, vai estar descrito essa informação também, que é para anular com um traço diagonal, ok? Então, precisou sim de um orçamento. Escrevi lá, eu sou técnico, escrevi. É necessário, ó, bastante atenção. O que está escrito lá? Outros serviços necessários ou recomendados. Quero que vocês olhem aí na OS que está na mão de vocês, que está escrito isso no campo. Outros serviços necessários ou recomendados. Não é uma lista de peças. Ah, é necessário pastilha, pneu, isso. Não. O que você vai fazer com a pastilha? O que você vai fazer com esse pneu? Eu preciso saber o serviço que é necessário e ou recomendado. Então, ele descreveu, é necessário substituir a pastilha. Então, eu disse se é necessário ou recomendado, falei qual era o serviço, substituir e descrevi o que era, no caso, a pastilha. Alguém abriu? Jéssica. Oi. Pode falar. Tem alguns casos em que é um orçamento grande. O que você recomenda que a gente coloca nesse campo? Você pode colocar no verso e descrever atrás da mesma forma. O que é necessário e fazer, qual que é o serviço. Por exemplo, é um orçamento de câmbio, vamos supor, é um reparo.
Uhum. Eu poderia colocar necessário, reparo no câmbio, conforme o orçamento número tal? Não, não, não. O que que ele Porque precisa? Vamos lá. O reparo, câmbio, né, que você falou. O câmbio, ele vai trocar várias peças, é isso que eu estou entendendo, né? isso. Então, aqui a gente precisa saber o serviço, aqui não é uma listagem de peças, aqui é só o serviço. Então, necessário, né? O que é necessário fazer? A troca do câmbio, reparar o câmbio. O que ele precisa fazer com esse câmbio? E atrás ele pode escrever o que vai ser feito, mas aqui eu preciso do serviço. O que de reparo que ele vai executar? Tá? Então, ali eu colocaria necessário, reparo do câmbio. Isso. Você pode escrever embaixo o que vai ser trocado. Não tem problema, você pode escrever. Mas para o campo, eu preciso do serviço que vai ser feito. Ok? É uma lista de peças longas. Necessário a troca, o reparo do câmbio, né? Trocando as peças e lista as peças. Mas eu disse que eu preciso trocar essas peças para, né, reparar o câmbio. O que eu vou fazer com essas peças? O Porque às serviço. vezes é um orçamento muito grande e aí não dá para colocar todas as peças. Aí Você pode descrever do outro lado. O que a gente precisa aqui é o serviço, tá? O que a gente precisa aqui é o serviço, ok? Certo. Se nesse serviço comporta muitas peças, não precisa listar essas peças. Existem lojas, né? Isso é um direcionamento de alguns gerentes, que pede para ele escrever para depois confrontar se caso veio uma peça errada ou não. Não, foi o técnico que pediu aqui, ó. Problema dele, eu pedi a peça porque ele pediu. Mas isso aí é uma questão de gestão de cada loja. O item pede qual o serviço que vai ser feito apenas, ok? O serviço. Consegui esclarecer? Sim, é que a gente já coloca assim, necessário, reparo de tal item. Quando é muitas... Reparo grande, né? Sim. Perfeito. Ok? Então, ele viu a Não é necessidade... a lista de peça, né? Não é a Isso. lista de peça, é o que vai ser não feito. É a lista, isso, não é a lista de peças. Perfeito. Então, ele viu a necessidade do orçamento, descreveu quais eram os serviços necessários ou recomendados, ok? E aí ele vai fazer o quê? Vai levar lá para peças, gerou o orçamento, ele pega esse orçamento, ele faz o quê? Leva direto no controlador de quadro. Ele leva para o controlador de quadro. Ele acabou de fazer o orçamento, leva para o controlador de quadro. O controlador de quadro vai ver se a linha dele comporta fazer aquele orçamento naquele dia. Então, o técnico disse para ele o seguinte: olha, gerei esse orçamento aqui, para fazer esse orçamento, eu vou precisar de mais 3 horas, 2 horas, 4 horas. A quantidade de horas que o técnico disse que era necessário para aquele orçamento. O controlador vai ver no quadro se tem aquele tempo disponível para ele poder fazer, né? E aí sim, né, ele vai entregar para o consultor. O que ele vai falar? Consultor, é o seguinte: técnico X, que estava executando o reparo no veículo do cliente tal, do carro tal, trouxe um orçamento que dura aí umas 3 horas, se for aprovado. Se o cliente aprovar, o novo prazo de entrega é X. Eu preciso que você entre em contato com este cliente. Que hora que você consultou vai me dizer se esse cliente aprovou ou não o orçamento. E aí o consultor vai informar para ele. Então, quando for 3 horas da tarde, eu te informo se ele aprovou ou não. E aí você vai dizer. Se ele aprovar somente 3 horas, o tempo, o prazo de entrega muda. Então, é a partir desses horários que vai ser definido um novo prazo de entrega. Então, tem que ser alinhado ali. Não, daqui meia hora eu já te passo essa informação. Que hora que ele vai te passar essa informação? Ok? Então, aqui, né, na parte do técnico, ele executou, eu até pulei um pouquinho. Então, essa aqui é a parte do técnico. Então, ele informou o tempo para o controlador, teve um orçamento aprovado total ou parcial, ele executa o reparo, né? Se não teve, não faz mais nada, a OS caminha a partir de lá sem ele. Essa era a parte do técnico. Então, aqui a gente tem o campo, outros serviços necessários ou recomendados, ok? E aí a parte do controlador de quadro que eu estava falando com vocês. Então, ele verifica se tem o tempo no quadro,
aloca a ordem de serviço junto, né, lá no quadro, pergunta para o controlador, né, para o consultor, qual que é a hora, e aí ele coloca essa informação no quadro. Se o cliente aprovar esse orçamento, ele vai mover essa ordem de serviço de volta para aguardando o serviço, né, para a hora que o técnico for voltar a executar esse serviço. Se não aprovar, ele já muda essa ordem de serviço direto para a próxima etapa, seja controle de qualidade, seja para lavagem, seja para preparação de entrega. Então, qual for a próxima etapa, de acordo com o serviço inicial. Essa é na etapa do controlador de quadro. E aí, nesse campo aqui que ele preenche, que a gente já viu. E na parte do consultor, então, ele entra em contato com o cliente o mais rápido possível, explica o que foi realizado, qual o custo daquele orçamento, o novo prazo de entrega, que ele já conversou com o controlador de quadro, né? Qual seria o novo prazo de entrega a partir do quadro, né, disponível, solicita a aprovação, e aí o cliente vai dizer se aprova ou não, ele altera o prazo de entrega na OS, de acordo com o prazo, e caso seja aprovado ou não, ele vai lá e descreve esse item nesse campo aqui. O orçamento foi aprovado, não foi? Quem foi que aprovou? Qual o número do orçamento? Quem foi o responsável por essa aprovação ou não? Então, todas as OS a partir da coluna aguardando CQ, aguardando inspeção, vai ser verificado esse item. O item, outros serviços necessários ou recomendado, e esse item aqui, revisão do orçamento, são um só. Apesar do técnico preencher no anterior e o consultor preencher nesse aqui, eles são avaliados juntamente. Então, se lá em cima um técnico colocou que é necessário alguma coisa e aqui embaixo não foi colocado nada, o item inteiro fica não conforme. Muito cuidado, porque é muito comum técnico sugerir TUNAP e o consultor não considerar isso um orçamento e não preenche esse campo aqui. Fica não conforme, porque ele gerou um orçamento lá em cima e não foi descrito nada aqui embaixo. Da mesma forma, se o consultor descreveu alguma coisa aqui e lá na parte do técnico não tem nada escrito, tá? Fica não conforme da mesma forma. Os dois itens é um campo só, ok? E todas as OS, a partir da coluna aguardando inspeção, vai ser avaliado esse item, ok? Então, como que funciona aqui? O técnico gera o orçamento, preenche a ordem de serviço, o controlador verifica o tempo disponível, informa para o consultor sobre o orçamento. Vamos encaminhando aqui que é mais fácil. Então, o técnico gera o orçamento. Depois ele preenche a ordem de serviço lá no campo necessário ou recomendado. O controlador verifica o tempo disponível, informa o consultor e já preenche o quadro ali no campo de trabalho paralisado. O consultor liga para o cliente. O orçamento foi aprovado? Se ele foi aprovado, o controlador de quadro move a ordem de serviço para a coluna aguardando serviço e o técnico executa após o seu próximo trabalho. Não foi aprovado. O controlador de quadro limpa ali o campo do trabalho paralisado e já move a ordem de serviço para a próxima etapa, de acordo com o serviço anterior. Ok? Tirou dúvidas aí quanto a técnico levar o orçamento direto para o consultor? Como que funciona o fluxo? Sim, o fluxo, sim. Eu tenho algumas dúvidas, algumas anotações aqui. Pode falar. Referente à lavagem. Aqui, na minha loja, ela é terceirizada. Eu coloco como aguardando lavagem, eu não coloco lá aguardando serviço terceiro. Está correto ou está errado? Quem faz a lavagem aqui é o terceiro, mas eu coloco no campo lá aguardando lavagem. O terceiro lava dentro da sua loja ou você manda o carro para fora? Tem duas situações. Dependendo do veículo, do grau que está muito sujo, lava aqui dentro, mas 90%, como aqui a própria Hilux, é fora, é externo. Se esse carro está sendo lavado dentro da loja, é em aguardando lavagem. Se esse carro está sendo lavado fora da loja, é aguardando serviço de terceiro. Ok. Ok? Ok.
Outra dúvida, em relação ao orçamento. Aqui, eu instruí os técnicos que antes de fazer a revisão, por exemplo, a revisão já é algo que ele já sabe qual item que vai ser substituído. Fazer o checklist logo, certo? Para verificar se tem alguma lâmpada, uma palheta, algo do tipo, e já passar o orçamento para o pesista já fazer o orçamento enquanto eles estão fazendo a revisão. E como é que eu vou colocar o OS? Eu vou deixar lá que o serviço está sendo realizado ou colocar lá aguardando a aprovação do orçamento? Que minha dúvida sempre foi essa, porque enquanto ele está fazendo a revisão, ele já gerou o orçamento, passou para o pescista já está passando o orçamento para o consultor entrar em contato com o cliente, porque às vezes é uma lâmpada de placa, uma lâmpada do pisca, algo fácil, simples de fazer, que dá para fazer durante a revisão, e não precisa reagendar o serviço. Isso tudo vai depender de quanto tempo o consultor vai receber essa aprovação. Então, se ele demorar muito tempo para receber essa aprovação por parte do cliente, já tiver finalizado o serviço, aí sim você vai precisar colocar no quadro. Mas se ele conseguiu ali, antes do tempo terminar, sem comprometer o horário inicial da revisão, você não precisa alocar essa ordem de serviço lá. Você conseguiu entender? Entendi. Então, assim, se ele conseguir contactar o cliente durante o período que o técnico está fazendo a revisão, não precisa mudar a OS de lugar. Caso o técnico finalizou a revisão e o consultor ainda não obtive o retorno do cliente, o cliente, exemplo, passei o orçamento do cliente via WhatsApp, fotos, imagem, orçamento, o cliente falou que aguardasse um minuto que ele ia verificar para fazer a autorização. Aí o técnico finalizou a revisão, porém o cliente ainda não deu retorno. Aí sim eu vou mudar a OS para aguardando a aprovação lá, referente ao orçamento, correto? Exatamente. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Mais alguém? O silêncio diz que não. Então, vamos continuar. Então, voltando aqui para o nosso campinho de aguardando a aprovação, nosso preenchimento. Então, naquele mesmo esquema, eu preciso do tempo padrão, da previsão de conclusão, previsão do serviço, controlador de quadro, quem que vai executar, o técnico e o consultor. Então, vamos pegar aí o exemplo que a gente teve agora, né? Então, a gente gerou ali, fez uma inspeção inicial ali na revisão. Quanto tempo que eu precisaria, né? Para poder fazer aquele serviço, né? Já que o meu cliente não aprovou e eu já terminei essa revisão, vai ter que ser feito tempo depois do horário dessa revisão. Quanto tempo eu preciso para poder fazer, então, esse serviço? Então, precisa de mais 1 hora para poder executar esse orçamento. Mais o meu tempo padrão, lembrando que, bastante atenção com isso aqui. Toda vez que eu gero um orçamento, tem que ter um controle de qualidade. Ok? Então, mesmo que o meu serviço inicial seja uma revisão e você gerou um orçamento, após o orçamento, tem que ser feito o controle de qualidade. Ok? E aí não é mais o próprio técnico que assina. Lembra lá que manutenção é o próprio técnico que assina o controle de qualidade, gerou orçamento, não é mais o próprio técnico. Ok? Cuidado com isso. Jéssica, mesmo se for item como uma lubrificação, qualquer coisa aprovada? Gerado orçamento, sim. Porque você vai gerar uma CSR para esse orçamento. Não vai? Sim. Então, E você precisa... E para caso que aqui não tem CQ, LQS, o É técnico... outro técnico. Seria Outro técnico. Isso, outro técnico. Ok? Outro técnico. Não pode ser o mesmo técnico, tá? Então, qualquer serviço adicional que seja realizado fora a revisão, precisa que o outro técnico faça o Exatamente. CQ. Assim. Isso, exatamente. Uma coisa que gera muita dúvida também é recall. Recall não pode ser o próprio técnico, tá, gente? Não pode. Não pode ser o próprio técnico a assinar. É um reparo. Cuidado com isso, tá? Então, só o que vai ser assinado pelo técnico que está realizando serviço é revisão. E boas-vindas. Boas-vindas. Isso, Somente. boas-vindas. Isso. A Fora revisão isso... fica
Exatamente. Alinhamento e balanceamento também, a não ser que seja de revisão expressa. Se na sua loja não tem revisão expressa, não pode ser o próprio técnico. Tá. O cliente já chegou, exemplo, tem muito cliente que chega aqui na loja e fala assim, ó, eu quero fazer a revisão, na última revisão, falaram que nessa revisão que precisava trocar a parte de freio. Então, o cliente veio aqui e verificou a necessidade de trocar a parte de freio, a revisão estava próxima, e no dia da revisão ele chegou solicitando já a revisão, a troca da pastilha de freio, a lubrificação e, exemplo, a troca de uma lâmpada que já está queimada. Isso já no momento, no ato da abertura da ordem de serviço. Uhum. Eu também vou ter que precisar que seja outro técnico que precise fazer a assinatura do LQS lá, correto? Sim. Ok. Ok? Então, aqui que a gente já entendeu, controlador de quadro preenche esse campo. Aqui sempre vai vir, né, o nome do consultor, o motivo do orçamento, a hora em que o cliente vai informar se esse orçamento foi aprovado ou não, e quem preenche na ordem de serviço é o consultor. Ok? Ok. Vamos lá. Meu negócio aqui deu um corte seco. Né? Um corte seco na minha apresentação. Então, basicamente, esses são os itens principais, tá? Que a gente vai verificar dentro do quadro, ok? Os próximos itens, que são o do quadro, deixa eu encontrar ele aqui. Então, bem aqui, né, dentro do nosso quadro, então aqui vai vir as colunas aguardando inspeção, aguardando lavagem, aguardando preparação de entrega e aguardando entrega. Então, esses aqui não tem segredo, ok? Então, veículos que estão aguardando controle de qualidade, então, no quadro de vocês está escrito aguardando inspeção, né? É ok, controle de qualidade, ok? Aguardando a lavagem, se houver, aguardando preparação de entrega e aguardando entrega. Muito cuidado com a coluna aguardando lavagem, tá? Porque no dia de uma auditoria, o auditor ele pode escolher ou o controlador de quadro ou o lavador para poder pedir a informação de qual que é a ordem dos veículos que vão ser lavados. Ok? E qual que é a ordem dos veículos que vão ser lavados? Né? O que vai entregar primeiro? O que entrega primeiro vai ser lavado primeiro. Ok? E, por último, ele vai avaliar na coluna aqui, não é já do controlador de quadro, mas para ele poder entender que todos os veículos, a partir da coluna aguardando entrega, que é a última aqui, o auditor vai verificar se a pré-entrega foi realizada no sistema, mas aí já não é com o controlador de quadro, é só para vocês entenderem do que vai ser avaliado. Confirmação de sintoma. O auditor vai olhar em todas as OS que tiver no quadro. Se ela tiver nessa coluna, nessa coluna, nessa coluna, trabalho paralisado, né? Inspeção, lavagem, preparação de entrega. Confirmação de sintoma, ele vai olhar em todas. Ok? A assinatura do cliente, ele vai olhar em todas. Ok? Aí já é um campo aí mais que o consultor vai colocar, mas como vai estar no seu quadro, é necessário monitorar, tá? Só não, a única autorização para não ter a assinatura do cliente é se ele vier de guincho. Porém, tem que ter o checklist do guincheiro e a assinatura dele no nosso checklist. Todas as outras têm que estar com assinatura. Eu acompanhei uma auditoria em que a gente ganhou não conformidade, porque tinha uma OS no quadro, sem a assinatura da OS, que o carro era o do gerente. O carro do gerente estava em serviço e a OS estava sem assinatura, ficou não conforme. Ficou não conforme. Simples assim. Ok? Os demais itens, eles vão ser verificados de acordo com o seu status. Então, por exemplo, o que ele vai selecionar? Ele vai selecionar todas as OS a partir da coluna aguardando inspeção para verificar se o campo de orçamento foi descrito. Por quê?
É só a partir dessa coluna que o campo vai estar descrito, né? A partir da coluna aguardando lavagem que ele vai ver se o campo de CQ foi preenchido. Então, ele precisa que a etapa anterior tenha sido concluído. Então, é na etapa seguinte que ele vai pegar a ordem de serviço. O controlador de quadro, igual eu disse lá no início, ele é responsável por cumprir o prazo, fazer-se cumprir o horário de entrega a partir dessa primeira coluna até essa coluna. Então, se tem algum chip aqui que o tempo não vai dar para entregar, é não conforme. Se tem alguma OS que está com o tempo em que não vai dar tempo de entregar, é não conforme. E outra coisa que o auditor vai fazer é o seguinte, ele vai selecionar 5 OS aqui, aleatoriamente, e vai verificar se os carros estão nessas posições, ok? Se esse carro aqui está em serviço com o técnico A, se esse carro aqui está paralisado, se esse carro aqui está em CQ, então ele vai selecionar 5 desses itens, ok? Outro item que é muito importante vocês acompanhar é a especialização desse técnico, né? Então, o que ele vai fazer? Vai selecionar todos as OS aqui, ó, em aguardando, em serviço, na verdade, na coluna em serviço, e vai verificar, vai ler aquela verbalização e vai ver se o técnico que está alocado, ele é capacitado para executar aquele serviço. Praticamente em todas as lojas, eu já coloquei no quadro que todos os técnicos são diagnósticos, de acordo com o que vocês passaram para mim. Se tem alguma loja que não está ainda, me fala, para a gente poder colocar. Lembrando que a capacitação do técnico é de acordo com o que ele sabe fazer e não com os treinamentos Toyota. Então, se você contratou um técnico que sabe fazer diagnóstico, na linha dele, a gente coloca diagnóstico, mesmo que ele ainda não tenha executado o TTEC. Ok? Alguma dúvida? Não? Eu sei que tem muitas. E elas vão vir ao longo da execução do trabalho, né? Quem for novo aí. E eu acho que quem já está há bastante tempo já conseguiu entender mais ou menos como é que funciona. Ok? Então, o objetivo era ajudar vocês, tá? Para poder a gente conseguir, principalmente as lojas que ainda não passaram por auditoria ou que estão com um controlador novo. Parabéns, você concluiu este treinamento. Este material foi elaborado com muito carinho para você. Espero que tenha contribuído para o seu aprendizado. Não se esqueça, você pode consultar esse material sempre que for necessário. Ele foi feito para que você tenha uma excelência no seu atendimento. Agora é com você. Vamos praticar? O Corporativo de Pós-Vendas estará disponível sempre que você precisar. Entre em contato conosco através deste e-mail. Até breve. Até breve e um bom trabalho.